Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Oxi Nerd. Hoje, pessoal, a gente vai reagir aqui ao vídeo do Peter, tá? Do Ei Nerd aí, cara que eu sou fã, tá? Acompanho, já tem mais de anos aí que todo santo dia eu assisto o vídeo dele, tá? E hoje a gente vai ver ele falando aí sobre o filme do Elden Ring, tá? Que é um jogo também que eu joguei pra caramba, tem mais de 300 horas de Elden Ring. Tá pra sair o filme, tem diversas novidades aí sobre o filme e a gente vai ver se o filme realmente vai prestar ou se vai ser mais uma adaptação de jogo que vai ser falha, né? A gente tem diversas adaptações de jogos aí que quase afundaram a franquia, né, no cinema, mas temos também adaptações que fizeram jus ao nome dos jogos, né? Vamos ver aí junto com o Peter se essa é uma das adaptações que vai fazer jus ao nome do jogo, né? Porque Elden Ring tem uma lore rica, né? É um jogo rico, um universo muito rico para contar histórias aí, e vamos ver aí o que é que o Peter tem a dizer. Sem mais enrolação, roda a vinheta e vamos pro react. Heed my words. I am Malenia, Blade of Miquella. Eu tenho que deixar meu relato. Cara, como eu odeio a Malenia, velho. O tanto que eu morri pra essa abençoada, tá? Pra não dizer outra coisa, essa abençoada. E eu fiquei com ódio dessa fala dela, porque toda vez que ela te mata, ela fala, aí Malenia, Blade of Miquella. Mano, o tanto que eu escutei isso, ela fala isso, velho. Eu tava com ódio. Minha esposa até fica tirando onda comigo. De vez em quando ela chega pra mim e diz, aí Malenia, Blade of Miquella. Ó, eu fico subindo pelas paredes, porque eu passei raiva com Malenia, viu? Cara, se uns anos atrás um fã de Elden Ring ouvisse algo como, porra, vamos fazer um filme pra IMAX de Elden Ring com um diretor que é viciado no jogo e com a ajuda do próprio George R. Martin. Meu irmão, eu acho que o cara explodiria pelo hype. E pois é, não sei se dá pra comemorar ainda, mas o hype, porra, tá lá no espaço já. Fica com medo do que tá acontecendo, a gente já tem foto no bastidor, orçamento, elenco, um monte de coisa. Vamos lá. Tem um monte de coisa já, tá? Peter aqui! E hoje a gente vai falar de uma parada que, cara, ainda nem parece real, né? O filme live action de Elden Ring já tá acontecendo. É real? Aquele jogo, meu irmão, já é uma loucura em todos os sentidos, agora vai virar cinema, né? Absolute Cinema, não sei se vai virar Absolute Cinema, vai virar. E não é qualquer adaptação, não é isso que tá acontecendo. Tem gente muito importante envolvida nessa adaptação. Tem uma produtora com estilo bem fora do padrão. E, galera, tem uma chance gigante isso aqui ser algo completamente diferente de tudo que a gente já viu antes. Eu sei, quando você pensa em adaptação de jogo, dá até um arrepio, não é verdade? Ainda mais com um jogo... Cara, tu já imaginou se eles lançam o filme do Elden Ring e com a lore que tem, com o universo que tem, com a ambientação que tem, Elden Ring vira o novo Senhor dos Anéis, boy? Poxa, mano, o hype tá lá em cima, tá? Espero que eles façam uma boa adaptação. Todo mundo gosta, que a maioria tropeça feio pra caramba em adaptação de jogo. Só que aqui a situação mudou de figura. O que tá acontecendo agora é diferente. Não é só pegar um jogo famoso e transformar em filme. Pegaram um jogo que não tem uma narrativa tradicional e colocaram nas mãos de uma galera que gosta de contar uma história maluca. Percebe isso? Olha essa sopa, entende? Isso levanta uma pergunta que já deixa tudo mais interessante. Como que se adapta um mundo que foi feito pra ser interpretado e descoberto aos poucos? Porque o Elden Ring, cara, é um quebra-cabeça gigante, não é assim? Essa é, cara, uma grande diferença de adaptar especificamente Elden Ring ou qualquer Souls-like da From Software. É aquela parada, né? Corre o risco deles contarem uma história linear, né, e fugir um pouco do que é a premissa do jogo, e corre o risco deles contarem uma história que não é tão linear, mas vai ficar muito nichado, né, porque só quem vai pegar realmente ali o viés da parada, né, a alma da parada, é quem realmente conhece a história, conhece o jogo, né, e aí fica nessa linha tênue, pode ser bem complicado. O jogo é muito interpretativo, né? E ele é irado, cara, ele é maneiro, a galera gosta dele justamente por não te dar tudo mastigado, sabe? Tudo aquilo que você quer tá tudo mastigado. Não é assim. Pelo contrário, porra, tu sofre em todos os sentidos o tempo todo. Sofre vendo a gente morrer, porra, 50 vezes pro mesmo boss. Sofre não entendendo nada da lore. Porra, será que só sou eu? Não entendo nada daquilo lá. Ou seja, só sofrimento, não é verdade? Então como é que eles vão criar uma história que faça sentido se o próprio jogo tem muitas peças faltando? Exatamente. E a resposta pra isso pode ser exatamente... Sofre sem entender nada da lore. Eu lembrei agora que a primeira vez que eu joguei, né, a primeira run que eu fiz do Elden Ring, na minha cabeça eu só andava não reto, né, tipo explorando, e quando eu encontrava o boss eu só pensava, esse é o próximo boss que eu tenho que matar, tipo, eu não sabia se era o próximo boss realmente da lore, se não era, eu só sei que eu encontrei o boss e eu tinha que matar, tá ligado? Essa foi minha primeira run de Elden Ring. Eu saía matando o que eu saía encontrando. A gente que vai definir se esse filme vai ser genial ou confuso demais. Ou pior, mastigadinho pra qualquer idiota entender, né? Que não é o que o jogo é. Mas pra ter uma noção de tudo que pode rolar, eu dividi o vídeo em tópicos. E o primeiro é sobre a sinopse. Você já caiu de paraquedas e não faz ideia do que o jogo se trata? Ou se você jogou, mas ficou boiando igual o mundo todo, né? Deixa eu te contar um pouquinho sobre isso, né? Sinopse de um mundo que acabou. Cara, a base da história de Elden Ring já é um negócio que por si só daria vários filmes, né? A gente tá falando das terras intermédias. É um lugar que entrou em colapso depois que o Elden Ring foi destruído. O Elden Ring
ou Anel Pristino é basicamente uma mistura de runas extremamente poderosas. Cada uma dessas runas representa coisas diferentes, quase como se fossem conceitos da realidade, entende? E a destruição desse anel não é um evento qualquer, não é isso. Isso bagunçou completamente a estrutura do mundo, do planeta. Exatamente. A ordem natural deixou de existir. E os semideus, né, que já eram mega casca-grossa pra caramba, acabaram ficando corrompidos. E cada um dominou um território como se fosse um senhor da guerra. Isso porque a Rainha Mariga, que também era a deusa do mundo, destruiu o Elden Ring. E quando ela destruiu, ela deu cada runa pra um filho diferente. E esses semideuses passaram a se organizar ainda mais e construir exércitos pra guerrear entre si, entende? Tudo em busca das outras runas que os outros tinham, um conquistar o lugar dos outros, entende? Que os outros tinham. Porque imagina, cara, se você é um semideus e ganha uma parte do anel, você sabe que quanto mais próximo do anel completo, mais poderoso você é. E mais perto se torna Deus você também tá, entende? Porque se com uma runa você é um semideus, com todas você controla o mundo, dominar a Ramunda, e no meio desse caos todo, dominar a Ramunda, Imaculado, que é o nosso personagem, inclusive. É o cara que foi rejeitado pela graça divina e voltou à vida com uma missão: restaurar essa ordem e virar o novo Elden Lord. Só que tem um detalhe importante: no jogo, isso não é contado certinho pra você. Não tem um guia te explicando tudo. Tu vai ter que sofrer lendo descrição de item, tu vai ter que sofrer falando com vários NPCs, tu vai ter que sofrer visitando lugares, tá ligado? Pra sair descobrindo peça por peça. E inclusive tem um vídeo aí no YouTube, tá? Que o cara fez diversas horas explicando a lore de Elden Ring, tá? Cara, eu não parei pra assistir, eu não tive paciência, mas eu assisti o início, cara. O cara colocou cronologicamente, item por item, tá ligado? O que cada item conta. Cara, é uma parada absurda, tá? Isso aí que o Peter falou, cara, isso aí é o raso do raso, tá? Você descobre aos poucos, sabe, juntando pistas, lendo descrições, interpretando diálogos, etc. Não é fácil. E pra piorar, porra, cada NPC te dá uma versão da história que deixa tudo mais confuso. Então não é tão fácil você entender o que tá acontecendo. E no cinema isso muda totalmente. Ninguém vai pausar o filme pra te entregar um pergaminho pra você ler. Então a teoria mais forte é que o filme vai pegar essa base e transformar em algo mais linear, mais compreensível, sabe? Talvez acompanhando um maculado específico pra ter uma jornada mais clara, mas sem perder, logicamente, aquele ar de mistério que define o universo todo de Elden Ring. E nesse ponto tem algo importante que eu acho que pode ser o diferencial. Tipo, em vez de focar só em batalhas, o filme pode explorar a queda dos próprios semideuses. Imagina você ver o Radan ou a Malenia para além de chefes. Ver eles como figuras trágicas, sabe? Ver a dor e os conflitos deles de pertinho mesmo, cara. Pessoas que... Pois é, foi o que eu pensei, né? Quando ele começou a falar, foi o que eu pensei. Tipo, se eles não pegarem um personagem, tipo o que fizeram com Mortal Kombat, colocar um personagem ali como se fosse para ensinar a gente sobre a história. Em vez disso, eles pegarem um personagem já existente, né? Como um semideus, tipo o Radan, Malenia, enfim, qualquer outro boss, e contar a versão da história ao ponto de vista dele, né? E aí a gente acompanha a visão de toda a lore do jogo, né? Toda a história que eles querem contar sobre a visão de um semideus, tá ligado? Seria também uma boa e que não ficaria tão desconexo, né? Não se perderia e eles conseguiriam contar a história aí sem precisar colocar um boneco ali como se fosse a gente idiota seguindo a linha reta, né? Tinha um papel naquele mundo que foram consumidos por um poder ou pela própria manipulação dos outros. Quem jogou a fundo, cara, sabe que Elden Ring, na verdade, é um grande jogo de xadrez dos deuses e até de entidades cósmicas, pelo destino do mundo, né? Isso tudo pode transformar a história em algo muito mais humano, muito mais interessante de acompanhar. Aliás, já aproveita e comenta aqui no vídeo que história você ia curtir que fosse adaptada. Do Radan, da Malenia ou de algum NPC menor, né? Comenta aí que eu realmente quero saber. Se eu fosse chutar, depois da conversa que eu tive com o time aqui da gente, eu ia falar sobre a guerra da Rainha Mariga com a Renala. Porque tem muita coisa pra mostrar sobre isso. Pra começar aqui, bom, é uma guerra, né? Isso por si só já tem um apelo forte. E tem um lance da depressão da Renala, da treta dela com os outros magos da academia. E várias perguntas também que são difíceis de responder. Eles poderiam pegar também a história do Lorde Pristino, né? O que a gente enfrenta lá no final. Antes de a gente ir pra batalha final. O Horolux. Podiam pegar a história dele, né? Já que ele já foi um Pristino, né? E aí a gente poderia acompanhar a história dele, seria bacana também. Só com o jogo. Tipo assim, cara, o Radagon já conhecia a Marika antes da guerra? Enfim, são muitas perguntas e a gente já tem algumas fotos de bastidores que mostram várias gaiolas, igual da academia da Raya Lucaria. Inclusive, essa academia tem muita inspiração em Harry Potter, que faz todo sentido eles estarem gravando na Inglaterra. E já tem foto da Marika com alguns detalhes bem importantes. Primeiro que ela aparece de frente. Parece ser uma cena bem expositiva mesmo, bem mostrando mesmo tudo, sabe? Acompanhando ela pela cidade e tal. Isso é curioso, porque no jogo a gente nunca vê o rosto dela. Se é uma pintura, uma cutscene do jogo, tem alguma coisa tapando o
rosto dela. Porque isso distancia a gente da personagem. Passa essa ideia de que ela é uma deusa mesmo, entende? Uma parada inacessível. Muitas das vezes a estátua de Marika tá com o rosto quebrado. Nas fotos, ela tá com as duas tranças. E você acha que isso é besteira, né? Não sei. Parece besteira. Só que no jogo a trança dela é um item que a gente pode usar. E quando aparece a cutscene dela lá crucificada, ela tá só com uma trança. Ou seja, provavelmente o jogo vai se passar durante o reinado dela, na era da maior abundância. Tudo antes da Marika, pô, sentar amarretado no Elden Ring. E até o comedor de estrume já apareceu, pra vocês terem ideia. Pois é, a história desse cara comedor de vai ser um estrume. filme de terror mesmo, não tem como. Mas falando em terror, produtores sinistros, né? Agora segura isso aqui porque essa combinação não é comum. O filme tá sendo produzido pela A24, A24. Se você já conhece a produtora, você sabe que eles não seguem o padrão tradicional de Hollywood. Os caras são responsáveis por filme tipo o Hereditário, aquele terror psicológico muito desconfortável. Midsommar, que consegue ser perturbador mesmo acontecendo com solzinho e flores. Aliás, cara, eu posso estar maluco, mas tem aquela área do Elden Ring que é uma fazendinha com várias flores, que lembra uma vibe Midsommar também. É provável que o filme, de repente, esteja servindo. Eu lembro quando eu cheguei nessa áreazinha a primeira vez, cara, eu fiquei olhando, meu irmão, isso aqui é um culto do Sete Pele, mano, do Camunhão, tá? Isso aqui não tá normal não, o povo tudo dançando e tal. Eu tava só esperando todo mundo se virar contra mim. De inspiração, inclusive, né? E a A24 fez também o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é um dos filmes mais malucos e mais incríveis do mundo ao mesmo tempo. Não é à toa que os caras ganharam 7 Oscars. 7 Oscars e 11 indicações, pra você ter ideia. Os caras são realmente grandes nisso aí. E mais recentemente eles colaboraram pra fazer o Faça Ela Voltar, que é outro filme de terror muito perturbador. De verdade, quem viu isso aí sabe que tem umas cenas nesse filme, cara, que você nunca mais vai esquecer na vida. Ou seja, não é uma produtora que joga no seguro, entende? Arrisca. E isso encaixa. Ah, cara, eu não sabia dessa parte, né, que o estúdio que vai adaptar é um estúdio focado em terror, né, e aí terror comigo não... E agora eu fiquei preocupado, né, porque se for muito gore, muito, não vou botar gore, né, mas se for muito psicológico, tá ligado, eu não consigo assistir filme desse jeito, sabe, agora eu fiquei preocupado se eu vou gostar ou não. Perfeitamente com Elden Ring, cara, com a lore do Elden Ring, com a proposta desse jogo. Ele sabe lidar muito bem com esse horror que foge do óbvio. Cara, nada de fantasminha com porta rangendo ou jumpscare, não é isso. É aquele negócio que te dá um dano psicológico mesmo, fora o horror físico, né? Lógico, o gore, esse tipo de coisa. Porque isso vale também pra questão de realidade paralela, viagem no tempo, são coisas que tem no jogo. Porque o mundo de Elden Ring não é simples, não é confortável. Ele é muito estranho, é praticamente uma peneira de tanto... Apesar de que o jogo em si, né, já tem uma temática bem pesada, né, tanto o jogo da From Software, Bloodborne e Elden Ring mesmo tem uma temática bem pesada, e tem diversas partes que eles te pregam uma pecinha ali, né? Os monstros também tem um design bem pesado. Os outros jogos também, né, da From Software também tem uma pegada bem pesada, né? Como os Dark Souls, né? Os Dark Souls tem aquela pegada bem pesada mesmo, com algumas criaturas chegando a ser bizarras, né? Parando pra pensar, eu acho que eu não vou assistir esse filme não, velho. Da lacuna, é aquele tipo de universo que tem uma história gigantesca por trás. Só que nunca eles te entregam por completo. E aí entra outro nome que muda completamente o peso do projeto. Galera, George R. Martin. Pois é, mesmo cara por trás de Game of Thrones. Meu irmão, o cara por trás não, o idealizador, o cara que fez Game of Thrones. Melhor aqui que não é uma participação simbólica. O George R. Martin ajudou a construir a lore original do jogo. Ele entende esse mundo. Ele deu dicas pros criadores do jogo de como construir esses deuses antigos, os reinos, as entidades, esse tipo de coisa. The Ring tem um dedinho de Game of Thrones dele, ok? Aliás, porra, muito mais que um dedinho, eu diria. E se tem uma coisa que o Martin faz bem, é criar histórias que ninguém é totalmente herói e ninguém é totalmente vilão. Você sabe disso, né? Tá torcendo pra um protagonista, arranca a cabeça do maluco lá. Todo mundo tem motivo pra fazer o que faz e nada é óbvio nas histórias do George Martin. Esse tipo de abordagem combina 100% com o Elden Ring. A gente combina pode ter 100%. Muito mais focado nas relações entre os personagens, nas disputas internas, nas traições, sabe? Mostrando uma guerra de famílias num mundo destruído. Inclusive da guerra de Raya Lucaria com a galera de Marika. Ou de como a Marika se tornou a rainha também, quem sabe, né? Isso abre espaço pra uma teoria forte também, que é a seguinte: pode ser que o filme não siga só um protagonista. Pode ser que mostre vários pontos de vista pra gente ter vários lados diferentes desse colapso. Tanto é que tem a cena do comedor de estrume sendo enforcado igual um jogo. E essa teoria faz sentido também por causa disso aqui. A direção e o elenco. Porque, cara, agora vem o ponto que define melhor o tom de tudo isso. A direção tá nas mãos do Alex Garland. E esse cara tem um estilo muito específico. Ele dirigiu Ex Machina. Porra, é top pra caramba esse filme, né? É uma história sobre consciência e humanidade. O Aniquilação, que muita gente curtiu, tem até a Natalie Portman e Oscar Isaac, que é uma experiência visual e psicológica muito louca, né? Ele mistura terror com ficção científica e deu muito bom. E até o Guerra Civil. Não é o Guerra Civil da Marvel, ok? Só que é mais louco ainda, porque é o Guerra Civil com a Kristen Dunst e o Wagner Moura, cara. Já imaginou o Wagner Moura no elenco do Elden Ring? Caraca, isso seria, no mínimo, diferente, né? Ou seja, ele não é um tipo de diretor que vai te explicar tudo passo a passo. Muito pelo contrário, ele tá acostumado a trabalhar com ambiguidade, sabe? Com muita interpretação. Resumindo, tá? O elenco tá de peso, né? O elenco aí por trás das filmagens, né? Tá de peso. A gente pode esperar coisa boa, né? Claro, não joga a régua muito lá pra cima, né? Porque querendo ou não, estão adaptando uma história de jogo,
né? Mas eu acho que com esse batalhão aí por trás, cara, eu acho que não tem como dar errado não, hein? Isso combina demais também com Elden Ring, na boa. Porque o jogo também funciona dessa forma, entende? Por isso que combina. Então existe uma chance muito grande do filme seguir essa mesma linha. Deixar algumas perguntas no ar, fazer a gente pensar depois que sair do cinema, entende? Sabe? Falando do filme quando sai do cinema. E o melhor, eu ainda nem falei pra vocês. Mas o Alex Garland, que é o diretor e roteirista, ele é doente por Elden Ring. O cara realmente, cara, ele é muito viciado. Ele veste a camisa total. Pra vocês terem noção, ele tem mais de 4.000 horas no jogo. Já zerou pelo menos umas 6 vezes. Na boca. Então quando a gente sabe que um cara desse tá por trás do filme, pô, acho que é aquele suspiro de alívio, entende? 4.000 horas. 4.000 horas, eu aqui dizendo, tenho 300 horas. Mano, 4.000 horas do jogo, tá ligado? 4.000 horas do jogo, eu zerei 2 vezes, tá? Eu zerei 2 vezes e parei a terceira vez parei na metade, tá? E eu falando aqui 300 horas de Elden Ring, o cara tem 4.000 horas, tá ligado? O cara entende do jogo, tá? Entende? Porque não é possível que um cara que gosta de um jogo dessa forma vai cagar com tudo. Pô, tem gente que nunca viu os parentes por 4.000 horas. Imagina passar por isso num jogo, entende? E outra boa notícia é que o orçamento do Elden Ring vai ser o maior da história da A24. Cara, aquele meu, os caras tiraram o escorpião do bolso de verdade, vão torrar mais 100 milhões. Uma história como essa, pra uma lore de um jogo como esse, pra um universo como esse que é o do Elden Ring, cara, tinha que desembolsar dinheiro, pô. Não podia ser feito de qualquer coisa, de qualquer jeito não, tá ligado? Porque a ambientação, ela é uma ambientação muito específica, tá ligado? Se não for bem feito, cara, não vai colar, tá ligado? E é uma ambientação bem foda, aquela parada de castelo, aquele negócio todo, tá ligado? E aí tem que tirar dinheiro do bolso, né, velho? Tem que botar os Fime Rir pra fora. Quem quer rir, tem que fazer rir. A A24, isso é muita coisa. E isso sim é orçamento de responsa. Dá até pra dar memória RAM de brinde pra galera, não é verdade? E falando da galera, vamos falar do elenco, que a gente tem alguns nomes como, por exemplo, Cailee Spain, que também tava no Guerra Civil e no Alien Romulus, né? Ben Whishaw, do 007 Skyfall, Nick Offerman, do The Last of Us e alguns outros. Mas, tipo, o que eu mais gostei aqui foi o Jonathan Pryce, do The Crown. E que também é o alto pardal do Game of Thrones, sabe? Aquele velho FDP lá. E que também fez Piratas do Caribe, Dois Papas, vários outros pedrados. Ou seja, o cara combina muito com o Elden Ring. E o mais curioso é que nenhum papel foi revelado a ele, já não sabe. Provavelmente pra não dar spoiler de qual história eles vão seguir. Mas deu pra ver que o elenco é grande pra caramba. E até falando nisso tudo, cara, parece que o Alex Garland escreveu um roteiro de mais de 100 páginas pra convencer a galera a fazer o filme. Se tem um cara que trabalhou pra vender esse filme, foi ele, ok? Aliás, junto com a A24, a Namco Bandai também vai estar na produção. Então, galera, se Deus quiser, o Hidetaka Miyazaki vai ter uma participação vai estar na parada aí. Esse cara, Pedro, Miyazaki, pô, é o cara que simplesmente fez os Dark Souls, Elden Ring, etc. Ou seja, no fim das contas, quando você junta tudo isso, uma produtora que aposta no diferente no horror, né? Um diretor que gosta de não explicar tudo, um autor que é especialista em criar mundos complexos, cara, tem tudo pra esse filme fazer história. E eu vou falar uma coisa agora que pode ser que muita gente agora me chame de louco, mas me chama o tempo todo, então eu não vou ligar. Quem conhece da lore de Elden Ring, sabe que isso aqui tem potencial pra ser tão grande quanto Game of Thrones, sabe? De juntar fãs do mundo inteiro. Ele jogou Game of Thrones, tá? Eu joguei Senhor dos Anéis, tá? Pra mim, Senhor dos Anéis é maior do que Game of Thrones, tá? Pra mim, Senhor dos Anéis é maior do que Game of Thrones. Cara, isso aí tem parada pra virar papo de franquia, tá? Porque tem muita história, tem muita lore, tem muita coisa que pode ramificar, tá? É um universo muito rico que dá pra explorar muito, tá? E com certeza meu hype foi lá pra cima, com certeza vai ser sucesso de bilheteria. Esperando uma continuação e falando disso sem parar, criando 1000 teorias e tal. Porque tem muita, mas muita história, fora o apelo, né? Já tem uma base de milhares de fãs com as batalhas, os visuais do jogo que são incríveis, por aí vai. Ah, Pedro, você tá maluco? Nunca vai ser tão grande quanto Game of Thrones ou Senhor dos Anéis. Ah, é? Então em 2028 a gente vai ver então. Daqui a 2 anos, vocês voltam aqui, beleza? Volta do futuro e comenta aqui. Eu vou estar igual aquele meme do Thanos, porque eu previ. Vai acontecer, eu sou inevitável. Eu sou inevitável. Lembrando, galera, o Fórmula YouTube 2026 tá em lançamento, vocês podem... É isso, pessoal, mais um react aí. Peter ainda lançou uma teoria aí, uma teoriazinha no final. Ele explicou bastante coisa, tem bastante coisa por trás dos bastidores aí do filme do Elden Ring, né? Tem um elenco de peso aí, desde autor, desde roteirista, enfim. Cara, o filme tem tudo pra ser sucesso. E eu tô igual o Peter, tá? Eu tô igual o Peter. Tô cravando aqui que pode ser maior de que Game of Thrones, tá? E pode chegar até o nível de Senhor dos Anéis. Chegando nessa base de sucesso, cara, pode ter certeza que tem muita história pra ser contada do Elden Ring. Fiquem com Deus, tá? Já não se esquece. Se inscrever no canal, confere a inscrição, deixa o like. Deixa aí nos comentários também o que é que você acha, o que é que você espera desse filme. Se você acha que vai ser bom, se acha que vai ser uma bomba. Se acha que não era pra eles estarem adaptando, ficando só em jogo, já tá bom, tá? Vamos debater aí nos comentários, vou estar respondendo todo mundo. Bebam água e fiquem com Deus. Fui.